E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como foi o meu segundo ano na faculdade de medicina. O meu segundo ano começou um pouquinho atrasado por conta da pandemia do Covid, que acabou atrasando o primeiro ano. Então, meu segundo ano começou ali por volta de junho de 2021, mas ele deveria ter sido iniciado em fevereiro, se fosse seguir o cronograma normal, padrão do que era esperado, desde o início da faculdade. Para quem assistiu o vídeo do primeiro ano da minha faculdade, sabe que no meu primeiro ano as matérias foram dadas de um modo que era mais híbrido, né? A gente tinha aulas teóricas por Google Meet, e a aula ficava gravada pra gente assistir, e as aulas práticas a gente fazia em grupos reduzidos na faculdade, todo mundo utilizando máscara, sempre tentando se proteger ao máximo, mas como a gente sabe, medicina não tem como você ficar totalmente sem práticas, então todas as matérias que precisavam muito de prática, tipo anatomia, assim, a gente teve todas as práticas na faculdade com grupos mais reduzidos e utilizando o EPI. No segundo ano não foi diferente. Ali no primeiro semestre do segundo ano, então a gente continuou com o sistema híbrido, semelhante com o que foi no primeiro ano. E no segundo semestre do segundo ano, a gente já iniciou com... Bem o comecinho foi híbrido e depois passou pro presencial completamente, ali quando virou para 2022. E essa transição, né, do primeiro semestre, que era o sistema híbrido, pro segundo semestre ali do segundo ano, que era totalmente presencial, né, que a gente voltou pro presencial, deu um leve choque na gente, né, porque a gente estava acostumado com aquela rotina do EAD, e presencial é totalmente diferente. Mas a gente foi se adaptando com o tempo e deu tudo certo no final. Agora comentando um pouquinho sobre as matérias que a gente teve ali no segundo ano. No primeiro semestre, então, do segundo ano, a gente teve algumas matérias legais ali, como fisiologia humana e suporte básico de vida, que a gente aprendeu a fazer RCP, desengasgar os pacientes, criança, adulto, né, fazer a manobra de Heimlich. Esses conhecimentos foram tão interessantes e tão importantes pra gente que ali no finalzinho de 2022, a Liga de Clínica Médica resolveu pegar os alunos que já tinham feito essa disciplina de suporte básico de vida, para que a gente pudesse fazer um treinamento com algumas pessoas que estavam ligadas à Unicentro, né? Então a gente abriu a inscrição para quem tinha algum vínculo com a Unicentro, seja aluno, seja professor ou algum outro funcionário que tinha interesse em aprender como fazer uma reanimação cardiopulmonar e também a manobra de Heimlich para conseguir desengasgar. Foi aberto para todo e qualquer aluno e professores que tivessem interesse. Teve alguns calouros nossos que se inscreveram, mas isso aí deixa para outro momento, porque a gente está falando do segundo ano ainda. Como nem tudo são flores, teve matérias que eu não gostei tanto, teve uma matéria ali que, nossa, quase tirou totalmente a minha sanidade mental, que é justamente a matéria que a gente estuda o sistema nervoso, neuroanatomia e neurofisiologia dentro da mesma matéria. Cara, foi a matéria mais difícil que eu tinha feito até então. Eu achei que eu ia ficar louco. A primeira prova deles foi oral, então... eles deram quase que o livro completo do Machado ali de neuroanatomia funcional e podia cair qualquer coisa. Eles podiam sortear uma pergunta lá e a gente tinha que saber responder de forma oral ali pro professor. Isso deixou a gente bastante nervoso. Eu, principalmente, que tenho um pouco de ansiedade ali, fiquei muito nervoso. Eu estudava sem parar naquela semana que eu ia ter essa prova. Eu ficava repetindo comigo mesmo o tempo inteiro possíveis perguntas que eles poderiam fazer pra gente. Eu lembro que no dia a prova durou horas e horas e horas. Começou ali por volta de 1h30, 2 horas e foi terminar lá pelas 7 horas da noite, porque a prova oral era individual, então entrava um aluno por vez, chegava lá e os professores sorteavam lá num banco de 200 questões, umas 3 a 5 perguntas, se eu não me engano, sobre os temas que estavam dentro do livro. Então a gente tinha que ter lido tudo para ter a sorte ali também, né, de cair algo que a gente entendia bastante para poder falar e explicar para o professor. Era um casal de professores, então enquanto um
judiava um pouquinho mais, o outro já tentava compensar um pouquinho com a outra pergunta. Então, apesar de a gente estar bastante nervoso, os professores não foram muito carrascos, assim. A prova oral é difícil, sim, mas não é impossível. Então, se algum dia algum de vocês for ter uma prova oral, estudem sim, porque é importante estudar, mas tipo, não achem que é o fim do mundo. Eu tô falando isso hoje, mas eu lembro que no dia que eu fiz essa prova, eu saí daquela sala lá, depois da prova, tremendo, tive que sentar no chão ali, porque eu tava morrendo de medo de não ter passado na matéria. E no fim deu tudo certo, acho que eu tirei 8,5, uma coisa assim, 8,5 nessa prova oral. Então, até que fui bem. Poderia ter ido melhor, mas é o que eu consegui tirar naquele momento, né, gente? É um momento de muito estresse, eu acho que eu me embananei ali em algumas explicações ali de uma determinada pergunta. Eu lembro que foi perguntado o funcionamento da visão, assim, então na hora de falar o nome das células que passavam o impulso nervoso, eu acabei me embananando um pouquinho. Eu acertei a parte lá dos cones e bastonetes, mas tinham outras camadas de células que passavam o estímulo nervoso e eu já não lembrava mais. E acabou que nessa parte eu acabei perdendo ponto. Medicina da Comunidade 3, daí, né? Porque, pra quem não sabe, a gente tem 5 semestres de Medicina da Comunidade. Bom, Medicina da Comunidade 3, a gente começou a ir pra UBS de novo, ali no primeiro semestre do segundo ano, o que foi interessante, porque o primeiro ano foi bem chatinho de Medicina da Comunidade. A gente foi, tipo, um mês só na UBS, depois a gente ficou só fazendo simulações ali no primeiro ano. Então, ali no segundo ano, a gente começou a voltar a ir pra UBS, só que com restrições também. Não era o mesmo número de alunos que podia ir por causa da questão do Covid, que ainda não tinha acabado a pandemia, mas começou a ficar mais legal. A gente começou a fazer mais práticas na UBS, vendo pacientes, então foi mais interessante nesse semestre. No segundo semestre, as matérias que eu mais gostei foram também as matérias que eram mais difíceis. Não sei, talvez eu seja um sadomasoquista, mas eu gostei bastante de farmacologia e foi justamente uma matéria que quase me lascou inteirinho, sabe? Porque é muito difícil farmacologia, gente. É muito complexo e a prova era bastante difícil, era tipo praticamente toda dissertativa e as respostas tinham que dar tipo 6, 7, 8 linhas, 10 linhas. Tinha gente que escrevia tipo uma página inteira de resposta de farmacologia, porque as perguntas eram bem abrangentes, assim, tinham muitos detalhes que a professora queria que você colocasse ali. Então, quanto mais você escrevesse, mais nota você conseguia. E a primeira prova de farmacologia me derrubou bem, porque eu lembro que eu tirei 6, se eu não me engano. Daí eu fiquei, pela primeira vez, eu tirei uma nota vermelha na faculdade, fiquei com um puta medo de pegar exame ou até uma DP, né? Imagina que pesadelo ter que fazer farmacologia tudo de novo. E é uma matéria dificílima, né? Mas, conforme foi passando ali o semestre, a gente teve 3 provas, se eu não me engano. 3 ou 4, mas eu acho que foram 3 provas. Na segunda já melhorei minha nota e na terceira já melhorei de novo e consegui passar em farmacologia. Mas eu tive que ter esse chacoalhão ali para ver que eu estava estudando errado farmacologia. Eu não estava estudando todas as minúcias que precisava ter estudado. Né? A professora ela cobrava bastante detalhes, sabe? Então o efeito colateral em determinada situação bem específica, uma interação medicamentosa ali entre um fármaco com outro bem específico, uma reação alérgica de uma determinada característica, tipo uma fotossensibilidade ali. Era esse tipo de coisa que ela cobrava na prova, além do mecanismo de ação, que já era o que a gente estava estudando, né? O mecanismo de ação eu achava que era o mais importante, então na primeira prova eu estudei só o mecanismo de ação e não fiquei me atentando tanto a detalhes como o que eu acabei de comentar, né? Da interação medicamentosa, dos efeitos colaterais e afins. Mas era isso que ela queria tanto o mecanismo de ação quanto a interação medicamentosa e todas as minúcias dos medicamentos ali. E ela queria também a explicação do porquê que dava aquele efeito colateral, por exemplo, a utilização do captopril, por que o captopril dava tosse seca nos pacientes, né?
Ah, tinha que saber que era porque ele inibe a enzima ECA2, e a enzima ECA2, além de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também é responsável por degradar a bradiocinina, que é uma citocina que é responsável por ter uma determinada reação alérgica, como a tosse seca. Então, era esse tipo de coisa que ela queria que a gente escrevesse lá na prova. Outra matéria também que foi difícil, mas que eu também gostei, foi patologia. Em patologia, a gente estuda basicamente como que os órgãos e os tecidos são afetados pelas patologias. A gente estuda também o mecanismo fisiopatológico de determinada doença. Então, foi uma matéria difícil, porque eram muitos detalhes, mas também foi muito interessante, muito legal de aprender, porque é algo que a gente vai levar para a vida, né? A gente vai precisar saber patologia, fisiopatologia pro resto da nossa carreira. Então, foi uma matéria que eu gostei bastante, apesar de ter sido meio difícil. Ah, e eu não comentei, mas as provas de farmacologia, normalmente as respostas eram escritas em papel almaço e dava coisa entre 5 a 8 páginas assim de respostas manuscritas. Então, se você é calouro aí da faculdade da Unicentro, né, no curso de medicina, se prepare porque você vai ter que escrever muito, hein? E sua letra vai se tornar uma letra de médico inevitavelmente, não vai ter como. Ali no segundo semestre do segundo ano também a gente teve medicina da comunidade, né, para variar. Daí a medicina da comunidade 4, né, a penúltima medicina da comunidade que a gente teve. Para explicar um pouquinho como que é dada essa disciplina na prática, a gente não acompanha muito os médicos da UBS. Teve ali uma ou duas oportunidades em que a gente pôde acompanhar o médico fazendo um procedimento ou algo assim, mas o que a gente mais faz nessa disciplina é fazer ali a pré-consulta, tirar a pressão arterial dos pacientes ali na pré-consulta, a glicemia, medir a altura, né, a estatura, o peso, fazer uma pré-anamnese ali com o paciente, sempre acompanhado da professora, supervisionando a gente, pra gente deixar ali no prontuário qual que é a queixa principal ali do paciente, para o médico já saber mais ou menos o que ele vai ter que perguntar, o que ele vai ter que investigar ali com aquele determinado paciente. Outras coisas que a gente fez também na UBS em medicina da comunidade foi que a gente aplicou vacina. Então a gente participou da campanha de vacinação da Covid. A gente vacinou muitas pessoas, eram umas filas imensas, então o próprio pessoal da UBS agradeceu bastante o que a gente ajudou, porque era muita gente para poucos funcionários, então acabou que nós, os estagiários, ajudamos bastante ali na questão da vacinação e a gente aprendeu bastante também, né? Pegamos ali à mão o jeito certo de aplicar a vacina. Eu vou deixar aqui na tela a matriz curricular da Unicentro, ali do segundo ano, para vocês darem uma olhada nas matérias que a gente tem. Então, só para recapitular ali, no primeiro semestre do segundo ano a gente tem Fisiologia, Imunologia Básica, Medicina da Comunidade 3, Mentoria 3. Mentoria é uma disciplina que a gente tem do primeiro ao último ano, que é uma matéria mais de suporte psicológico para a gente. Sistema nervoso, anatomia e embriologia, né, que é a neuroanatomia e a fisiologia ali. O suporte básico de vida, como eu comentei naquela hora. Tutoria de casos clínicos, que eu comentei no vídeo anterior sobre como foi meu primeiro ano. Se você não assistiu, clica aqui em cima no card para você assistir. Daí no segundo semestre a gente teve estudo da dor, farmacologia, medicina da comunidade 4, mentoria 4, microbiologia, parasitologia. Gente, parasitologia, deixa eu contar pra vocês. Foi uma matéria, de certa forma, bizarrinha, porque a gente não sabia o que a gente ia ter que mexer com um cocô humano ali, nosso. Foi bem estranho. As práticas, tipo, a gente tinha que levar nosso próprio cocô, assim, pra gente ficar fazendo os testes, né, as análises lá no microscópio. Toda a questão da sedimentação, aprender como que faz o exame de fezes e também olhar no microscópio ali os ovos de vermes. Então, parasitologia, eu gostei das aulas teóricas, mas as práticas eu não gostei tanto, porque é meio nojento, viu, gente?
deixar bem claro pra vocês. É meio nojento mesmo, é um fedor horroroso ali dentro daquela sala, fedendo fezes, mas a gente tem que aprender, né? Tá na matriz curricular, outras faculdades de medicina também fazem, então a gente tem que fazer também. E não só a faculdade de medicina, né? Tipo, a maioria dos cursos da saúde ali, que mexe com análise clínica, também fazem parasitologia e também tem esse tipo de prática. Então, não dá pra reclamar, né? Não somos os únicos. A gente teve também a patologia geral, como eu comentei com vocês, e tutoria de casos clínicos 4, que foi a última tutoria de casos clínicos que a gente teve ali para finalizar o segundo ano. No final ali do segundo ano, os professores organizaram um evento para a gente competir T2 com a T3, né, que T2 é a minha turma, né, que estava no segundo ano, contra os calouros da T3, que estavam no primeiro ano, discutindo ali um determinado caso clínico, uma espécie de octógono, né? Que é uma ideia de rivalidade, mas sem o intuito no estilo de uma competição ali, mas sem o intuito de fazer a gente brigar entre si, mas pela diversão e pelo conhecimento mesmo, né? Pelo compartilhamento de conhecimento ali na hora de discutir um caso clínico. Foi muito legal, inclusive, gostei bastante. E hoje, que eu tô no terceiro ano, né, no sexto semestre do terceiro ano, ainda sinto falta de tutoria, porque eu achava uma matéria bastante legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá no ciclo clínico, então a gente também tá tendo muitas matérias legais que eu posso fazer um próximo vídeo aí pra vocês, se vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva para mais vídeos. E deixe aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica construtiva para a gente melhorar os vídeos aqui do canal. Um beijo. Tchau, tchau.